oncologista e na nossa querida GBO. Ele está aqui e hoje vai falar da prevenção do câncer de próstata. Atenção para as palavras do doutor Danilo. Bom dia, doutor Danilo. Bom dia a todos os ouvintes. É uma satisfação estar aqui de novo, falando sempre sobre assuntos tão relevantes aí para nossa saúde pública. E o Novembro Azul, né? Isso. Estamos terminando já novembro, mas é importante que essas mensagens elas fiquem, né, perenes aí durante todo o ano. Novembro é apenas um mês simbólico para a gente. Exato, para dar uma turbinada, né? Aí em relação a disseminar as informações, mas é importante que essa mensagem ela fique de forma constante. Doutor Danilo, quem tem uma próstata grande sempre é câncer ou não? O fato de um indivíduo ter uma próstata grande, maior do que o normal, né? Na verdade não, né? Na grande maioria das vezes esse aumento da próstata é devido à hiperplasia prostática benigna, que a gente chama. Isso é uma condição natural. Quase todo homem, quando vai envelhecendo, a próstata ela vai aumentando com o passar dos anos. Isso é algo fisiológico, né? Só que esse aumento ele é de células benignas na maioria das vezes, porém alguns homens podem ter algum componente também ali dentro dessa próstata, de um componente tumoral, né? Mas próstatas pequenas, de tamanhos normais, por exemplo, de 20, 30 gramas, elas podem também ter células tumorais dentro. Então o volume da próstata não é o determinante. Hoje, qual é o volume que o senhor acha considerável regular uma pessoa de 70 anos, por exemplo, da minha idade, 77 anos? O que se leva em consideração, uma próstata de 30 gramas é considerada uma próstata normal. É óbvio que quando o homem vai envelhecendo, por exemplo, com uma idade de 70 anos, às vezes a gente vê próstata de 35, 40 gramas, enfim, e essa próstata ser normal. A gente tem pacientes com próstata, às vezes, de 100 gramas, bastante grandes, e não tem tumor dentro da próstata, né? Isso é relativo, a condição ela não é determinante, o volume da próstata. Obviamente que quando essa próstata cresce bastante, seja ela benigna ou não, os sintomas prostáticos é que começam a aparecer, né? Porque a uretra prostática, a uretra, né, urinária, ela passa por dentro da próstata. Então esse componente, né, da saída da urina é que faz com que o homem sinta aquela dificuldade de urinar, tem que fazer mais força para urinar, o jato do xixi ele sai mais fino, ou então sintomas irritativos, arde quando vai fazer xixi, tem que fazer xixi toda hora, levanta muitas vezes à noite, mas isso são sintomas inespecíficos em relação à parte tumoral, né? O aumento da próstata ela já causa esses sintomas em todos os homens. Bom, a ideia então de que ela será sempre crescente, né? Sim, né? Nem todo homem ele vai ter esse crescimento mais importante, isso é uma condição, né, que varia muito entre as pessoas, mas o importante é que, independente do tamanho, os exames de rastreamento eles sejam feitos lá com o urologista, né? Que seria aí hoje as duas principais armas, né, de rastreamento é o toque retal e a realização do PSA, que são exames complementares, digamos assim. Um PSA pode ocorrer o indivíduo ter um PSA alto e não tá de câncer, e não ter câncer? Pode acontecer, né? Existem situações que fazem com que o PSA suba de forma muito rápida, por exemplo, uma prostatite, né? Uma inflamação da próstata pode fazer com que o PSA suba, né? Sintomas obstrutivos severos pode fazer com que o PSA também fique mais elevado um pouco. O próprio volume da próstata, então às vezes pacientes têm uma próstata de 80 gramas benigna e tem um PSA ali em torno de 5, de 6, não necessariamente isso é tumoral, porque na verdade como ele tem uma próstata muito grande, ele vai ter uma produção maior de PSA, então existe o que a gente chama de relação entre o peso e o valor do PSA. Isso é importante também que se leve em consideração. Agora, vamos agora falar do toque, não é? O toque retal. Esse é o exame basilar, pelo que eu posso imaginar, não é? Esse é o primeiro contato que o médico tem com a próstata do paciente. Sim, é a forma mais fácil e pouco invasiva em relação. É um exame geralmente indolor, né? É um exame muito rápido, demora ali poucos segundos e ele traz informações, principalmente para o colega treinado, o urologista, em relação a consistência da próstata. Ele consegue estimar o volume da próstata, se tem alguma área mais endurecida ou não do que outra, se tem dor ao toque da próstata, né? Que pode ser importante para ele indicar ou não, por exemplo, uma biópsia. Pode existir casos, por exemplo, de um PSA normal e um toque alterado que também indique a realização da biópsia, por exemplo, entendeu? Então,
o que é importante é que são exames, na verdade, são métodos, na verdade, complementares. Então, é importante que se façam os dois sempre na consulta. Né? Exames de imagem também fazem parte, né? Desse Isso. processo de investigação. Exato. Assim, tem exames mais simples, né? Como um ultrassom, enfim, que não necessariamente vão ser determinantes na indicação de alguma biópsia ou não, mas geralmente quando existe alguma alteração no exame de rastreamento, ou seja, aquele exame de rastreamento é aquele exame que tem que ser barato, né, para ser feito na população em geral, e exames fáceis de serem realizados. E, por exemplo, o toque e o PSA são exames muito fáceis, né? Um exame de sangue simples, barato, baixo custo. O toque ele não tem custo nenhum em relação a material, enfim. Então, são exames que você pode fazer disseminadamente na população, e caso tenha alterações nesses exames, aí sim, os exames de imagem eles são indicados, um ultrassom da próstata e exames mais detalhados como uma ressonância multiparamétrica da próstata, que caso tenha alteração nesses dois primeiros exames, o urologista ou clínico ele pode solicitar esses exames para indicar ou não fazer, por exemplo, uma biópsia prostática. E o processo cirúrgico, doutor? Quando é que deve ocorrer um processo cirúrgico desse? Quando está em situação mesmo de última oportunidade que ele tem de cuidar? Não, na verdade não. O processo cirúrgico é uma terapia curativa, e o ideal é que se faça realmente no momento já inicial de um diagnóstico. Quanto antes a gente tratar doenças tratadas, diagnosticadas através do rastreamento e não até pelos sintomas, ou seja, o ideal é que o diagnóstico sempre seja feito através do rastreamento. Não seja necessário esperar o paciente desenvolver sintomas para daí você fazer uma investigação, porque geralmente essa doença já está num nível um pouco mais avançado. E aí o tratamento ele vai depender da idade, do grau, do tipo tumoral. Inclusive existem tumores de próstata que podem não ser tratados, ou seja, ser só acompanhados e observados. Mas isso depende da avaliação bem criteriosa do profissional. Então, assim, na medida que tem-se uma suspeita, através do PSA e do toque, um exame de imagem, a gente vai fazer uma biópsia, e caso tenha a confirmação de uma lesão realmente maligna, ou seja, um adenocarcinoma de próstata, na maioria das vezes, você vai usar critérios em relação ao Gleason, que é a característica da célula, o grau de agressividade, de desdiferenciação dessa célula, para você indicar o tratamento imediato ou até esperar. Tem pacientes, por exemplo, um Gleason 6 é um tumor geralmente muito indolente, que cresce muito lentamente, né, com um PSA também baixo. Enfim, existe a opção que a gente chama de observação ativa, né? E aí você pode apenas acompanhar esse paciente, e vários pacientes eles vão viver a vida toda, chegar até 80, 90 anos, morrer de outros motivos, e o câncer de próstata dele está ali quietinho, guardado. Doutor Danilo, há muitas pessoas, às vezes, tem próstata grande e ficam com medo de fazer uma cirurgia porque temem perder o desempenho sexual, algo nesse sentido. O que é que interfere hoje numa cirurgia de próstata na parte sexual do homem? Olha, cirurgias desobstrutivas, por exemplo, se a próstata é só grande, enfim, vai fazer uma cirurgia que é só para desobstruir o canal, são cirurgias bem mais simples, né? Então, assim, a chance de você ocorrer essa questão da impotência é bem menor. A cirurgia que é preconizada depois de um diagnóstico, realmente tem, por exemplo, um câncer de próstata confirmado, e você vai ter que ser submetido a uma prostatectomia radical, ou seja, tem que tirar a próstata toda, a cápsula prostática, tirar as vesículas seminais. Então, essa é uma cirurgia mais volumosa, digamos assim, e é inerente do procedimento a questão de risco de impotência, né? Esses riscos aí, de acordo com os dados científicos, eles variam entre 30% e 60%, dependendo, né, do grau de expertise do cirurgião, do serviço onde está sendo feito o procedimento cirúrgico. Mas independente se ele é feito por robótica, se ele é feito, né, pela via convencional, se é por laparoscopia, a chance de impotência e incontinência ela ocorre, né? Isso é um risco inerente do procedimento. É óbvio que quanto mais experiente a curva de aprendizado do cirurgião é maior, menos chance tem de acontecer esses sintomas, mas mesmo nas melhores mãos, acima de 30% geralmente tem de 30% a 50% aí de chance de não vou falar impotência, mas de redução da potência sexual do homem. Essa cirurgia robótica hoje no Brasil, que está se falando muito, já se faz aqui na Bahia? Sim, se faz sim.
Em Salvador tem vários serviços fazendo já cirurgia robótica. Em Feira ainda não temos, né? Mas tem vários serviços em Salvador que faz a parte de cirurgia robótica. E lembrar que em Feira a GBO é uma empresa, um hospital e uma clínica especializada, portanto, nesse tipo de tratamento. E aqui está o senhor para nos dar essas dicas e ajudar as pessoas a se decidirem, né, para procurar o médico. Mas a gente tem que ficar com medo de ir ao médico. Exato, mas é importante lembrar que na grande maioria das vezes isso vai ser só um acompanhamento, um segmento, né? Que não vai ter um diagnóstico de câncer. O pessoal às vezes acha que se não procurar não vai acontecer, mas não é assim que funciona. Infelizmente, quando tem que acontecer, ela vai acontecer independente de a gente vasculhar ou não, e a lesão, ela vai se mostrar em algum momento, né? Mas é muito importante lembrar que o rastreio, ele é uma forma de diagnóstico muito precoce e dessa forma a chance de cura está acima de 95%. Então, assim, é muito alto hoje em dia para um câncer de próstata, né? Obviamente que quando a gente deixa a doença evoluir da forma natural, ou seja, sem nenhum tipo de tratamento, aí sim, lá na frente a coisa fica bem mais complicada, né? Em relação a formas, por exemplo, de tentar prevenir, o pessoal sempre pergunta, e a prevenção, enfim, existem fatores de risco, né, hoje conhecidos, principalmente uns 5 fatores de risco mais conhecidos para câncer de próstata, que seria principalmente a idade não tem como a gente interferir, né? Todo mundo quer ficar velho e não tem como a gente interferir, a idade vai chegando, então a partir dos 60, 65 anos a incidência ela vai sempre aumentando, né? E o rastreamento ele deve ser feito primariamente a partir dos 50 anos para todo mundo. Então, assim, outros fatores como uma história familiar. Então, se você tem história familiar de pai ou irmão, principalmente, né, com câncer de próstata, esse rastreamento deve começar mais cedo, a partir dos 40, já, por exemplo, começar a procurar o urologista. E outros fatores que são modificáveis, por exemplo, a obesidade, né? A obesidade é um fator de risco para o desenvolvimento de câncer de próstata e geralmente o diagnóstico no câncer de próstata no obeso, o tumor ele tende a ser um pouco mais agressivo do que no paciente, né, que está com um peso ideal, digamos assim. A questão da alimentação, né, a gente já se postula que uma alimentação mais baseada em frutas, vegetais, tomate, por exemplo, tem bastante licopeno, enfim, são substâncias antioxidantes, elas são protetoras, né? Um excesso de gordura, de comidas muito condimentadas em relação a embutidos, enfim, é um fator de risco para o desenvolvimento de câncer de próstata. E uma atividade física regular, ela é protetora, né? Então, assim, você está fisicamente ativo, inclusive reduz mortalidade e chance de recidiva dos pacientes que já têm diagnóstico. Então, assim, são medidas que são importantes, não só para o câncer de próstata, obviamente, isso reduz chance de doença cardiovascular, infarto, AVC, doenças trombóticas, enfim, e tantas outras doenças oncológicas. Então, são coisas que a gente deve fazer no decorrer da vida. Doutor Danilo, muito obrigado, viu? Um abraço aí para toda a equipe da GBO e lembrar que o mês de novembro é sempre dedicado a esse tipo de informação, não é? Mas todos os dias são dias de preocupação com as pessoas, sobretudo mais idosas, com câncer de próstata. Viu? E algo mais que o senhor queira falar? Pode falar. Não, eu só agradeço aí o contato e essa iniciativa de vocês de sempre estar trazendo a gente aqui para conversar e disseminar essas informações. Eu acho que é um trabalho muito importante. Esse deve ser o papel da imprensa aí ativa. Um abraço. Um abraço. E um bom dia. São